Olá, alunos! Nesta videoaula de hoje, então, iremos começar o estudo da progressão geométrica. Para a gente começar, então, temos um problema para analisar que diz o seguinte. Em certo experimento, foi observado que a quantidade de bactérias de uma amostra duplica a cada dia, conforme o esquema. Temos, então, o esquema, que mostra, então, o crescimento populacional e a quantidade de bactérias na primeira, segunda, terceira e quarta medição. Na primeira medição, então, a quantidade de bactérias são 4. Na segunda medição, 8. E na terceira medição, a quantidade de bactérias é 16. E na quarta, 32 bactérias. A quantidade de bactérias dessa amostra a cada dia, a gente pode representar por meio de uma sequência, que é a seguinte, então, 4, 8, 16, 32 e assim por diante. O 4, então, representa então, a quantidade de bactérias na primeira medição, que na nossa sequência representa o primeiro termo, ou seja, o A1. O 8, então, é a quantidade de bactérias da segunda medição, que é o nosso segundo termo, o A2. O 16, então, é a quantidade de bactérias na terceira medição, é o nosso terceiro termo, o A3. E o 32 é a quantidade de bactérias na quarta medição, é o nosso quarto termo, o A4. Observando a nossa sequência, a gente consegue observar que cada termo, a partir do segundo, que é o 8, é obtido multiplicando-se o anterior, no caso, o anterior do 8 é o 4, por uma constante. E essa constante é 2. Observe, então, que 4 vezes 2 dá 8, 8 vezes 2, 16, 16 vezes 2, 32. Então, esse é o nosso padrão. A gente sempre está multiplicando por 2. Observem também o seguinte, que se a gente pegar a partir do segundo termo e dividir qualquer termo pelo seu antecedente, pelo termo que vem antes, obteremos sempre um mesmo resultado, um mesmo quociente, que a gente chama então de razão. Então, se eu pegar o segundo termo, o A2, dividir pelo que vem antes, o A1, ou seja, o 8 dividir por 4, eu obtenho 2. Se eu pegar o terceiro termo, que é 16, dividir pelo A2, que é 8, eu também obtenho 2. Se eu pegar o A4, dividir pelo A3, ou seja, 32, dividir por 16, eu também obtenho 2. Então, a gente sempre está obtendo o mesmo resultado, mesmo quociente. Esse resultado, esse quociente 2, a gente chama então de razão da nossa sequência. Então, portanto, a razão dessa sequência é igual a 2. Podemos, então, sempre encontrar a razão de uma progressão geométrica dividindo qualquer termo pelo seu antecessor, a partir sempre do segundo termo da sequência. Vamos agora, então, definir progressão geométrica. Progressão geométrica, então, é toda a sequência numérica em que a partir do segundo termo é igual ao seu anterior multiplicado por uma constante, que é chamada, então, de razão da progressão, e a gente indica pela letra Q. Agora, na progressão geométrica, a razão, a gente utiliza a letra Q, não o R é lá da progressão aritmética. Na progressão geométrica, a indicação que a gente faz para a razão é pela letra Q, tá? Para a gente fazer o cálculo da razão, então, como dito anteriormente, a gente sempre pode pegar qualquer termo, dividir pelo anterior. Então, termo qualquer dividido pelo termo anterior. Temos um exemplo aqui para a gente analisar.
Calcule a razão da progressão geométrica 3, 12, 48. Para a gente, então, calcular a razão dessa progressão geométrica, eu posso pegar qualquer termo. Então, eu peguei o segundo, dividi pelo primeiro. O 12, dividi pelo primeiro, que é o 3. Dividindo, a razão é 4. Eu também poderia ter pego o terceiro termo e dividido pelo segundo, pelo 12. Poderia pegar, então, 48 e dividir por 12. Também a gente obteria 4 como resultado. Então, a razão da progressão geométrica, eu posso, então, sempre calcular termo qualquer dividido pelo termo anterior, pelo termo que vem antes. A gente tem as classificações das progressões geométricas agora para a gente analisar. A gente tem 4 classificações, que são crescente, decrescente, constante e alternante. Vamos analisar uma por uma. Crescente. Então, uma progressão geométrica é crescente quando cada termo é maior que o anterior. Então, por exemplo, a sequência 1, 2, 4, 8. Observem que cada termo é maior que aquele que vem antes. Ela está aumentando os valores numericamente. Pode ser decrescente, quando cada termo é menor que o anterior. Por exemplo, 12, 6, 3, 3 meios, 3 quartos. Então, ela é decrescente porque cada termo é menor que o que vem antes. Ela está diminuindo numericamente seus valores. Constante, quando todos os termos são iguais, isto é, quando a razão é igual a 1. Por exemplo, então, 6, 6, 6, 6. E alternante, quando dois termos consecutivos têm sinais opostos. Isto é, quando o valor do Q, o valor da razão, é menor que zero, quando a razão é um número negativo. Então, por exemplo, a sequência 1, menos 2, 4, menos 8, 16, menos 32. Observem que eu tenho uma alternância de sinal. Primeiro termo, 1, positivo. Segundo termo, menos 2, negativo. Terceiro termo, 4, positivo. Então, eu tenho uma alternância. Positivo, negativo, negativo. Alternância, então, de sinal. E se a gente pegar e calcular o valor da razão dessa sequência, por exemplo, pegar o terceiro termo, 4, dividir pelo segundo, menos 2, eu obtenho como razão menos 2. Menos 2, um valor negativo, então a sequência é alternante. Temos mais alguns exemplos aqui para a gente analisar. E este exemplo, então, pede o seguinte, para a gente determinar a razão e classificar cada uma das progressões geométricas em crescente, decrescente, constante ou alternante. A primeira sequência aqui na letra A é 3, 9, 27, 81. Percebam que a sequência está aumentando, então ela é do tipo crescente. E para calcular o valor da razão, eu vou pegar o segundo termo, dividir pelo primeiro. 9 dividido por 3, 3. Então, o valor da razão é 3. Poderia ter pegado o terceiro termo, 27, e dividir por 9. Então, a gente sempre pode escolher qualquer termo e dividir pelo anterior. Sempre a escolha é pelo que é mais fácil da gente calcular, de obter o valor da razão. Geralmente, sempre são os dois primeiros, o A2 dividido por A1, geralmente, nem sempre. Letra B, então a gente tem a sequência menos 8, menos 4, menos 2, menos 1, menos 0,5. Então, aqui, os números que aparecem dessa sequência são negativos, mas observem que eles estão se aproximando do zero, então eles estão crescendo, são
Então, essa sequência ela é crescente. Para determinar o valor da razão, eu também peguei o A2, que é menos 4, e dividi pelo A1, que é menos 8. Na divisão, menos com menos fica mais. Como a divisão de 4 dividido por 8 não é uma divisão exata, então é necessário fazer simplificação. Simplificando por 2, então, 1/2 é a resposta da razão em fração, ou 0,5 em número decimal. Então, eu posso representar, deixar em fração, se eu quiser, mas se for mais fácil ou melhor, dá para também deixar em número decimal. Letra C. Na C, então, a gente tem menos 3, menos 9, menos 27, menos 81, menos 243. Se eu pegar o segundo termo, dividir pelo primeiro, menos dividido por menos dá mais, 9 dividido por 3 é 3. Observando a nossa sequência, a gente vê que ela é de números negativos, que estão cada vez mais se afastando do zero, então, eles estão diminuindo o seu valor. Então, ela é do tipo decrescente. Na D, a sequência é 17, 17, 17, mesmo valor. Então, ela é do tipo constante. Se eu pegar qualquer termo, dividir pelo anterior, a razão é 1. Quando a razão é 1, é constante. Letra E, eu tenho, então, 625, 125, 25 e 5. Está diminuindo os valores dessa sequência. Estão diminuindo os valores dessa sequência. Então, ela é do tipo decrescente. Aqui, para determinar o valor da razão, eu achei melhor pegar o quarto termo, dividir pelo que vem antes, que é o terceiro termo. Então, 5 dividido por 25. A divisão não é exata, mas dá para fazer a simplificação. Dá para dividir por 5, simplificando. Então, fica 1/5 em fração. Na letra F, eu tenho a sequência 5, menos 10, 20, menos 40. Pegando o segundo termo, que é o menos 10, dividindo pelo primeiro, que é o 5, eu tenho menos 2. O menos dividido pelo mais fica menos o sinal. Percebam que a razão é negativa, então eu tenho uma sequência alternante. O que também pode ser percebido aqui na sequência, eu tenho alternância de sinal. Um termo é positivo, outro é negativo, um termo é positivo, outro é negativo. Como também pelo valor da razão, que é menos 2, que é um número negativo, então isso que define, né, uma sequência ser do tipo alternante. Pessoal, então essa foi nossa videoaula. E a gente começou então o estudo da progressão geométrica. Até mais!